Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula, nossa aula 3, certo? Então, essa aula a gente vai começar a falar sobre ortografia, que talvez seja um dos conteúdos mais cobrados nas provas, né? No tipo de prova que vocês fazem, e algo também que passa a ser um calcanhar de Aquiles na vida de vocês, né? Algo que incomoda bastante. Então, assim, antes da gente começar a falar sobre ortografia, é uma palavra que vem do grego e orto significa belo, bonito e grafia, escrita. Então seria escrita bonita, tá? Lembrando que a gente está falando no campo da escrita, sabendo que quando a gente fala uma palavra, né, principalmente de uma forma mais coloquial, mais informal, a palavra ela tem ela sofre mutações. Então, às vezes, o modo como a gente fala não é o modo como a gente escreve. Então, talvez isso seja o ponto negativo para vocês, porque vocês estão muito acostumados a meios de conversas, né, um pouco mais rápidas e dinâmicas, das quais vocês precisam abreviar muito, né, pela rapidez da comunicação. Então, isso acaba sendo um ponto negativo para vocês, né? Já que vocês estão acostumados com essa questão de abreviar ou de não colocar uma letra maiúscula. É cringe, né, gente? Estou descobrindo isso. Bom, então, na aula de hoje a gente vai ver essas regras, como elas se organizam e, gente, não tem jeito, é regra. Não tem algo que eu possa falar, gente, vocês podem pensar assim, assim, assado. Há até possibilidades, mas não tem jeito. Vocês vão conseguir é, ter uma boa escrita, definir melhor, né, essas questões da escrita com prática. Então, a ortografia é aquilo que eu já venho falando desde do nosso primeiro encontro. Não adianta decorar. Ortografia é prática, prática de escrita. Acho que a gente até chegou a falar um pouquinho na nossa aula, certo? Então vamos lá, dar início aí às nossas atividades, certo? Então vamos. Primeira coisa que eu tenho a falar aí para vocês é sobre o fonema S, que talvez seja um gerador de confusões na vida de vocês, porque às vezes há uma certa confusão porque o S tem um som forte, ele tem um som de Z em alguns momentos, então há bastante confusão. O que a gente pode entender também sobre a questão de ser S, de ser SS? Sempre vai ser só com um S, com substantivos derivados de verbos que possuem o seguinte radical. Vamos parar aqui. Substantivo é aquela classe que dá nome às coisas, sentimentos, sensações, seres reais ou não. Lembram da última aula? Então, derivado é que vem de, no caso, derivado de verbos. Lembram que eu falei para vocês descobrirem se é substantivo? Vejam se ele tem um artigo ou ele aceita o artigo. Então, se você tem um verbo que passou a aceitar um artigo, né, a gente diz que seria um verbo substantivado. Esse substantivo deriva de um verbo. Então, para ele ser escrito com um S só, ele precisa ter no radical, na raiz da palavra, ND, RG, o radical, RT, PEL, cor, com dois R's, e sente. Aí, só um pequeno exemplo, né? Pretender é o verbo. E aí, quando ele passa a virar um substantivo, a pretensão, ele vai ser grafado apenas com um S, certo? Assim como a gente tem uma regra de escrita com S, a gente também tem uma regra de escrita com dois S's.
Nomes derivados de verbos que apresentam os seguintes radicais: grade, sed, prim ou verbos terminados em tir ou meter, certo? Também com prefixos terminados em vogal mais palavra iniciada por S. Então, fica só um exemplo: repercutir é um verbo no infinitivo, certo? É um verbo e ele está no infinitivo, termina com R. E aí, ó, ele passou a ser um substantivo, a percussão. Notem, percutir não fica legal. Agora, percussão, difícil falar essa palavra rápido, ela vai aceitar o artigo, então passa a ser um substantivo e por ela derivar de um verbo terminado em tir, ela vai ser escrita com dois S's e não só com um. Assim também com um prefixo terminado em vogal, prefixo é o que vem antes do radical. E aí a outra palavra iniciada por S seria simétrico. E aí, como a gente tem um prefixo terminado em vogal, que é o A, o S dobra. Assimétrico, por isso que é escrito com dois S. Beleza? Não tem jeito, é prática, não tem que sair da casa aqui, certo? Outra dúvida: C ou C cedilha? Há também várias questões. Após ditongos, e o que vem a ser ditongo? É quando eu tenho uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Falei isso lá na aula 1. Quem esqueceu, dá uma, né, volta um pouquinho. Após vocábulos de origem árabe, também é prática, não tem como decorar isso. Nomes derivados do verbo ter. Vocábulos de origem tupi ou africana. Os sufixos assa, aço, ação, sar, ecer, issa, nca, ussa e usso. Palavras derivadas de outras terminadas em T ou to, ter, tor, beleza? Uma coisa, gente, C cedilha não funciona com a letra E, certo? Muito importante vocês saberem disso. Nem com a letra I. Aí tem issa, aí tem C cedilha, mas eu digo depois, certo? Quer ver? Eu tô falando porque eu vejo muita gente escrevendo você com C cedilha. Não existe C cedilha depois de E. Não existe C cedilha depois de I. E e I, ok? Só com O, com A e com U. Aço, açúcar, certo? É isso, gente. Vamos ficando por aqui para a aula não ficar muito extensa. Eu vou fazer uns vídeos menores, beleza? Ficamos aqui e voltamos já já na nossa próxima aula. Até!